coisa que eu já disse a você, o Instagram não é crente. Pelo Instagram não ser crente, ele só mostra. Se tivesse alguém aqui requebrando, seminu, rebolando, aí mostrar. Mas como não tem, aí ele não mostra. Mas compartilha aí, leve para mais pessoas. É uma forma de você abençoar esta obra aqui no Sertão e alcançar mais pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Irmãos, peça aí o hino. Se a gente souber e se não houver problemas autorais, a gente canta aqui. É um hino que vai alegrar o seu coração, um hino que você gosta. Se você não quiser ouvir o hino, diga: pastor, faça um poema sobre esse tema. Ou se não, você diz: pastor, fale sobre esse tema da Bíblia. Eu queria ouvir sobre... Dá um exemplo. Eu queria ouvir sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nos traga uma palavra em cima desse salmo, que a gente tem o maior prazer de trazer aqui uma reflexão para o seu coração, para que você possa se sentir feliz participando da live, participando deste culto online. Essa live é o objetivo de levar Deus ao coração das pessoas através do sertão. Nós estamos aqui na realidade, eu moro no final de Arapiraca, mas nós estamos com um trabalho abençoado em 7 casas, o assentamento de 7 casas, em Rosa Luxemburgo, e se Deus permitir, avançaremos para mais regiões aqui nesse sertão que a gente ama tanto. Tenha certeza, sinta-se abraçado. Obrigado por estar aí online conosco agora neste culto. Você abriu mão da TV, abriu mão talvez do seu sofá, da sua cama quente, parou de conversar talvez, está ouvindo a live agora, e muito obrigado. Compartilha para alcançar mais gente, que é bênção para o seu coração. E o tema de hoje é: para onde você está olhando? Deixa eu ver, antes de falar alguma coisa, deixa eu ver se tem alguém pedindo alguma reflexão, alguma coisa do tipo. Boa noite, que Deus abençoe. Que povo abençoado está por aqui. Hoje as pessoas não estão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. Boa noite, Wanda. Estou lhe vendo agora. Deus abençoe, desculpa não ter falado antes. Irmão Cícero, já falei, é bênção de Deus. Neide Torres, falei, ela está por aqui. Que Deus seja louvado pela vida dela. Tu é bênção, pastor Júnior, disse... Ai, meu Deus, não estou conseguindo enxergar esse nome, meu pai do céu. O irmão Novaes falou isso. Meu amado, que Deus abençoe. Tu também é bênção de Deus para nós, viu? Está conosco também. Aqui, deixa eu ver aqui. Está conosco também. Boa noite, pastor. Boa noite. A Graziele. Rapaz, nunca mais a Graziele tinha aparecido. Deus abençoe. Pastor, louva... O meu Jesus está vivo. Quem é o cantor que canta essa música, ô Graziele? Eu não digo o nome do cantor, que a gente procura aqui, assim. O nome dessa música, eu não lembro quem é o cantor. Quem é o cantor? Bota aí. Se eu souber, só não canto se a gente não souber. Mas se eu souber, a gente canta, tá? O nome do cantor, não sei. Meu Jesus está vivo, me diga quem é o cantor. Amados e irmãos, Jesus é bom. Então fica aí, só um pouquinho. Esse aviãozinho que está aí do seu lado esquerdo, você compartilha para mais pessoas que estão no seu direct, para elas chegarem aqui. Desde já eu agradeço. E eu peço aos irmãos para orarem, para que o Senhor nos ajude a continuar firme aqui no sertão. Nós vamos construir o templo, tenha certeza. E Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a construir. Quem é o cantor, Graziela? Estou esperando você dizer. Se eu souber, a gente canta, tá? Amados, o tema de hoje, da live de hoje, é no Salmo 121. O salmista diz... Deixa eu botar um fundo musical, que eu não gosto de falar sem fundo musical. É meio chato, é meio ruim falar sem fundo musical. Mas não tem problema, a gente dá um jeito agora mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Quem é o cantor? Jesus está vivo. A Graciela ainda não colocou. Eu não sei. Deixa eu ver se ela colocou aqui. Wanda Silva colocou amém. Primo abençoado. Oi, Josi. Deus abençoe você. Boa noite, primo. Aqui é a Hanna. Boa noite, Júnior. Aqui é a Hanna. Eita, bênção do céu. É a Caliane. Olha que maravilha. Um cheiro aí para a Hanna e para o seu irmão. E também para o Enzo. E também para a outra prima da Hanna, que eu não lembro o nome agora.
Que Deus abençoe, Ana. Obrigado. Todo sábado a gente está aqui, viu? Está por aqui minha mãe 3. Oh, glória. Está aqui Jesus disse a paz. A Cláudia Van. A minha bicha está horrível. Me perdoe, viu, minha irmã? Não fique com raiva de mim, não. Está por aqui também Pastor Júnior. Sou o irmão Beto de Rio Largo. Beto é uma bênção, rapaz. Ô, Jesus. Beto, tu é uma bênção. Eu estive quarta-feira na sua igreja, você não pode estar lá, senti sua falta. Cris está vivo. Cris, ele está vivo. Não conheço, me perdoe, Grazi, eu não conheço, mas eu garanto a você que eu vou ouvir, vou aprender. Não sei se no próximo sábado eu já estarei cantando ela, mas eu vou ouvir para aprender, tá? Deixe lá no direct, porque se por aqui ele se apaga, mas eu vou aprender para cantar. Eu não sei essa música, mas tenha certeza que eu vou aprender e vou cantar ela aqui na live, tá bom? Amados, você quer um hino, quer um poema, quer uma reflexão dentro de um salmo, de um texto, de uma referência que você quiser, a gente está aqui para fazer para a glória de Jesus, tá bom? A paz do Senhor, minha mãe 3. Que Deus abençoe a todos vocês. Espere só um minutinho que você vai ouvir com certeza Jesus falar com você através desse texto bíblico. Salmo 121, o salmista está dizendo: olho para os montes. A maior adversidade, Isabelle Carvalho, que Deus abençoe tremendamente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem hoje, meus amados, é a mesma dificuldade que Davi tinha lá no Salmo 121. Por um momento, por uma situação, obrigado, Gisele, Graziele, obrigado. Por um momento, por uma situação, por uma circunstância, o salmista, ele começou a olhar para os montes. Por que o salmista começou a olhar para os montes? Às vezes, é claro que a Bíblia nos ensina que na hora da dificuldade, Nina, é claro que a Bíblia nos ensina que na hora da dificuldade, prima Josi, é claro que a Bíblia nos ensina que na hora da dificuldade, querida e abençoada mulher de Deus, Neide Torres e a Hanna, é claro que a Bíblia nos ensina que na hora da dificuldade, irmã Ana Cláudia, parece que esqueci dela. Eu estava olhando pela foto, não estava conseguindo lembrar. A Ana Cláudia, que Deus abençoe, a esposa do irmão Cícero. É claro que na hora da dificuldade, irmã Wanda, a Bíblia nos ensina que a gente deve olhar para cima. Porque quando as dificuldades vêm sobre nós, ou para nós, ou ao nosso encontro, elas nunca vêm só de frente. Ela nunca vem só pelo um lado. Ela nunca vem só pelo outro. Ela nunca vem só por trás. As dificuldades não. As dificuldades, quando vem de vez. E parece que pega a gente de surpresa e cerca a gente de uma forma que a gente não vê opção de sair. Aí a minha pergunta hoje é: muitas vezes eu estou como salmista, eu olho para os montes. Poxa, eu estou cercado do monte. De que monte? Do monte da tristeza, do monte da angústia, do monte da decepção, do monte da falta de confiança, do monte da falta de esperança, do monte da falta de fé, do monte do desestímulo da vida, do monte da ansiedade, do monte do pânico, do monte do medo, do monte do pavor, do monte do desespero. Eu estou cercado por montes. E que montes são esses? Eu estou cercado pelo monte da vontade de desistir. Eu estou cercado pelo monte da vontade de parar. Eu estou cercado pelo monte da vontade de voltar atrás. Eu estou cercado pelo monte da vontade de chutar o pau da barraca e sumir e não querer mais saber de ninguém, de nada, me isolar de tudo. Eu estou cercado pelo monte disso tudo aí. E não está chegando socorro para mim.
Esses montes, quando nos cercam, nos deixam, apesar, a gente pode estar numa festa com 5.000 pessoas, mas por mais que a gente esteja um cercado de pessoas que dizem ser nossos amigos, a solidão é constante. O desejo de se esconder e ficar sozinho por um tempo indeterminado é 24 horas por dia. A vontade de não ouvir ninguém nem nada é contínua. A vontade de dormir e não querer acordar mais é constante. A vontade de desistir de viver não para. O coração palpita. Momentos em alta velocidade. Parece que vai sair do peito. Outros momentos o coração palpita tão devagar que a gente pensa que vai parar. Tem momentos que do nada te bate um medo, uma vontade de chorar. Você começa a suar frio. Se alguém te chama na porta de casa, você tem vontade de se esconder debaixo da cama. Se alguém te chama na porta de casa, você tem vontade de dizer, manda dizer aí que eu não tô. Se alguém, porque você não quer ver ninguém, você não quer ouvir ninguém, você não quer enxergar ninguém, você só quer saber de você, ficar sozinho com você e mais ninguém. Afinal de contas, você tem uma certeza. Nesses momentos assim, vem esse tipo de certeza. Não dá para confiar em ninguém. Não dá para falar para ninguém. Ninguém vai entender. Ninguém vai me ouvir, me compreender como eu desejo ser compreendido. Eu tô absolutamente só. Só e só. Ei, Davi estava exatamente assim. Jó estava desse jeito. Elias chegou para Deus e disse, Deus, eu não sou melhor do que meus pais, Deus. Eu não sou não, Elias disse isso. Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Então deixa eu lhe pedir uma coisa, Deus. Elias disse isso para Deus. Deus, me mate. Eu não quero viver mais não. Elias chegou para Deus e disse isso. Jó chegou para Deus e disse, maldito o dia que eu nasci. Ei, não é só você que está passando por essa situação, não. Ainda há esperança. Ainda há um recomeço. Ainda há um reset. Por esses dias, eu resetei um telefone que estava com defeito. E o problema foi resolvido. Ainda há uma reviravolta. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe que faz tantos anos que eu enfrento esse problema. E para Deus, tanto faz se você enfrentar 1 ano ou há 20 anos, para Deus ele muda a situação se ele determinar assim. Agora, a questão é, nós precisamos deixar de olhar só para o monte da angústia, só para o monte da tristeza, só para o monte da aflição, só para o monte do desespero, só para o monte da vontade de desistir, só para o monte que te faz ter vontade de retroceder. Você precisa parar de olhar para esses montes. E tem pessoas que têm prazer em ver a tua angústia, a tua tortura emocional. Tem pessoas que têm prazer em ver você sofrendo e faz questão de dizer para você, continua olhando para os montes, continua olhando para os montes, continua olhando para os montes. Deixa de olhar para os montes. Mas qual é a melhor forma de não olhar para os montes? Qual a melhor forma de não olhar para as angústias que eu passo? Qual a melhor forma de não olhar para o monte da solidão que eu vivo? Qual a melhor forma de não olhar para o monte da dor que eu estou passando? Qual a melhor forma de não olhar para o monte da amargura que eu estou enfrentando? Qual a melhor forma de não olhar para essa circunstância? Me diga, me fale. Eu acrescentaria uma questão no que Davi disse. Davi disse que olhava para os montes. Eu acrescentaria uma. Olhe para os montes, mas feche os olhos para estes montes e fale com Deus. Olhe para cima. Fale com Deus em oração e olhe para cima. Eu não sei orar, pastor, eu não sei. Olhe do seu jeito, como você sabe.
Senhor, eu estou aqui, não sei falar nada, eu estou assim estragada por dentro, eu estou deteriorada por dentro, eu estou amassada por dentro, eu estou destruída por dentro, eu estou puída por dentro, eu estou desesperada por dentro, eu estou para baixo, eu estou... Isso é oração, mas isso é oração, não sabia, chorar para Deus é orar, porque lágrima para Deus é frase. Lágrima para Deus é frase. Como assim? Quando você não consegue falar, mas consegue chorar. A lágrima para Deus é uma frase, já dizia lá em Jesus. Se eu conseguir cantar este louvor, daqui a pouco eu vou cantar. Mas espera aí, entenda bem, chore, desabafe. Ei, sabia que quem consegue chorar na hora da aflição se livra de muitas dores, de muitas tristezas, de muitas angústias. Sabia que se você conseguir ouvir louvor enquanto você está sentindo amargura, dor, angústia, o louvor consegue curar você? Mas pelo menos por um instante deixe de olhar para os montes. A dificuldade da gente não vencer as batalhas é porque a gente olha muito para os montes. Eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de dificuldade, eu tenho um monte de adversidade, eu tenho um monte de aflições, eu tenho um monte de dores, eu tenho um monte... Para de olhar para os montes. Não olhe para os montes. Davi disse, eu não vou olhar para os montes, não vou, já olhei demais, chega. Davi disse, não vou olhar para os montes, eu já olhei e não vi resultado, chega. Não vou olhar para os montes, eu olhei até agora a vitória não chegou, chega. Eu não vou olhar para os montes, não deu nenhuma solução para mim, chega. Não vou olhar para os montes, não dá mais. Por que, Davi? Porque eu estou deixando de olhar para os montes. O Deus que não atrasa e não falha não vai deixar você morrer olhando para os montes. Aí o interessante é, enquanto você fica noites e noites em claro, procurando Deus, perguntando a Deus, o nosso Deus poderoso está acordado, cuidando de você. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, querido que está me ouvindo agora, perceba uma das grandes dificuldades das nossas vidas, olhar para os montes. Limitação existe. E como? Limitação até o tutano. Mas eu não devo olhar para as limitações que tenho. Ei, eu não devo olhar para as limitações que me aparecem. Eu não devo olhar para as limitações que batem na minha porta. Eu não devo olhar para as limitações que chegam para mim. Sabe por que chega limitação, dificuldade, adversidade, problema para mim? É porque a Bíblia, um louvor, Chagas Sobrinho disse que a vitória está logo depois da muralha. Se eu não consigo vencer muralhas, eu não chego na vitória. É lógico que ninguém gosta de passar pelos montes. Haja monte. E tem fase na vida da gente que montes viram nossa rotina. Não tem uma semana que eu não acorde para ter sossego. Não tem uma semana que eu não me levante para não sofrer alguma coisa. Não tem uma semana que eu me levante para não ter uma vontade de parar com tudo, desistir de tudo e não prosseguir mais na caminhada. Não tem uma semana. Sabe por que você é tão atacado? Porque você é útil. Sabe por que você é tão atacado? Porque você é importante. Sabe por que você é tão atacado? Porque você é visto. Sabe por que você é tão atacado? Porque você tem um propósito de Deus para cumprir na sua vida. Sabe por que você é tão atacado? Porque você tem de Deus uma promessa. Sabe por que você é tão atacado? Porque apesar de já terem mandado tantos mísseis, apesar de terem mandado tantos ataques,
desafios para você, ainda não conseguiram entender, enxergar e ver que você continua de pé, chorando no quarto sozinho para o travesseiro ver, chorando no banheiro debaixo do chuveiro para só Deus ver, chorando escondido na cozinha quando está cortando cebola para o povo pensar que é a cebola que está fazendo você chorar. Tem tanta gente chorando disfarçado, tem tanta gente rindo, mas chorando por dentro, tem tanta gente querendo sorrir e até sorrindo, mas só Deus sabe como está o seu interior. Então é você que está cercado por montes, que Deus esta noite está dizendo: o seu socorro está vindo de cima, o seu socorro vem do Senhor, o teu socorro está vindo do alto, o teu socorro vem de alguém. Quem é esse alguém? O presidente? Não. O promotor? Não. O delegado? Não. O policial federal? Não. O prefeito? Não. O deputado? Não. Quem de onde vem o teu socorro? Deve ser de alguém assim, mais ou menos importante. Eu vou te dizer quem é ele. O teu socorro está vindo do Deus, do Senhor que fez os céus e a terra. Será que o teu problema é maior do que o Deus que fez os céus e a terra? Será que o seu problema é maior do que o Deus que fez tudo que está em cima e tudo que está embaixo? Será que o seu problema é maior do que o Deus que fez os mares? Será que o seu problema é maior do que o Deus que fez você? Será que o seu problema é maior do que o Deus que te fez, o Deus que me fez, o Deus que nos fez? Será que o teu problema é maior do que tudo isto que você já superou? Será? Deixe de olhar para os montes, a sua resposta vem de cima. Deixe de olhar para os montes, a sua resposta vem do alto. Deixe de olhar para os montes, a sua resposta vem de Deus. Deixe de olhar para os montes, a sua resposta vem de lá. Eu fico analisando, percebendo e enxergando que nós somos atacados por setas. Se você concordar comigo, bota uns corações aí para subir, Uma das setas que Satanás tenta me atacar muito é o desânimo. O diabo já disse no meu ouvido: esqueça, você nunca mais vai voltar a andar. Uma das setas que eu sou atacado bastante é a vontade de desistir. Uma das setas que eu sou atacado bastante é pelo menos umas 5. É eu olhar para as minhas limitações e dizer assim: eu já cheguei no meu limite, eu já cheguei no máximo das minhas forças, eu já cheguei até onde pude daqui. Mas quando eu olho para esse monte de desafio, aí eu paro e digo: peraí, mas o que é que Deus tem preparado para mim? Enquanto o diabo fala no meu ouvido esquerdo que para mim já deu, no meu ouvido direito Deus está dizendo: não, eu tenho muitas coisas para você ainda. Você tem muitas coisas para fazer. Você tem um propósito a ser cumprido. Você vai fazer e vai superar desafios que para muitos são insuperáveis. Então eu escuto as duas vozes e decido em quem vou crer. Na voz que me desanima, na voz que me desestimula, na voz que me faz ficar ou sentir insegurança, ou na voz que está me dizendo: eu te criei, eu te gerei com um propósito, com um objetivo, com um plano, e ninguém vai mudar isso. Eu decido, e quando eu decido, eu paro de olhar para os montes e começo a olhar por alto. Eu paro de olhar para os montes e começo a olhar para cima. Eu sempre falo isso nas lives e nunca vou parar de falar. Não é todo mundo que está selecionado para andar comigo e com você. Porque se for para me desanimar, para me abater, para me entristecer, já basta os meus inimigos. Se eu quero perto de mim, eu vou querer amigos. E amigos para dizer: mulher, rapaz, moço, senhora, desista, tem futuro não, vai dar certo não, vai embora, pare. Não, esses eu não quero perto de mim. Eu não quero
Porque quando eu precisar de combustível para ser empurrado para frente, essa turma vai estar me empurrando para trás. Aí eu atraso o propósito que Deus tem na minha vida. Eu atraso o propósito que Deus tem para mim, de acordo com as amizades que eu tenho em minha volta. Pesquise. A psicologia diz que você é um pouco das 5 pessoas que estão em volta de você. Amizades. Então eu escolho as amizades. Você precisa escolher em quem confiar. Você precisa escolher com quem desabafar. Você precisa escolher quem é que te dá bons conselhos com o objetivo de te levantar. Você precisa escolher quem são as pessoas que você pode rasgar o coração, dizer tudo, falar tudo e não ser apedrejado. Eu desisto de pessoas que não estejam pensando, agindo, trabalhando para estimular corações. Se for para matar, já basta. Dizia um autor americano que há muitas pessoas perto de nós, disfarçados de amigos, que são muito piores do que os nossos inimigos declarados. Escreva essa frase. Há muitas pessoas perto de nós, disfarçados de amigos, que são muito piores do que os nossos inimigos declarados. Então eu preciso tirar esse monte de perto de mim. Não. Use dinamites para explodir certos montes que estão perto de você. Use dinamites para esbagaçar certos montes que estão perto de você. Como assim, pastor? Qual é a dinamite que eu vou usar? Ignore. Faça de conta que não existe. Mas, se é para te ajudar, se é para levantar, se é para te erguer, eis aqui uma orientação. Se joga no quarto. Se você não conseguir falar, chora. Se você não conseguir falar, tira um tempo a sós e começa a dizer para Deus: ó Deus, olha a minha situação. Olha como eu estou. Eu não estou conseguindo nem falar para o Senhor a minha situação. Mas olha eu aqui, Senhor. Coração arrebentado, decepcionado, triste, angustiado, para baixo, desesperado, fraco. Senhor, eu aqui. Veja como eu estou, Senhor. Veja eu aqui. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, por favor. Me escute. Uma irmã me ligou outro dia. Disse: pastor, olhe por mim, porque eu estou a ponto de explodir. E ela me contou um relatório de problemas. Eu disse: minha irmã, a senhora tem 5 minutos? Ela disse: tenho. Eu disse: eu vou orar e pedir a Deus para um anjo ir aí no seu endereço. Ela disse: por favor. Eu disse: agora a senhora crê que ele vai aí? Creio. Eu comecei a orar. E quando eu disse amém, ela disse: eu estou sentindo a presença de alguém aqui que eu não vejo, mas eu sinto. Aí eu disse para ela: esse sentimento que a senhora está sentindo de alguém que está contigo e a senhora não vê, nunca mais vai sair de perto de você. E ela agradece a Deus, porque até hoje, quando ela diz: Jesus, vem aqui, ela sente uma presença perto dela que a acalma, que a tranquiliza, que a dá anestesias emocionais. Como é dar anestesias emocionais? É você saber que você está sofrendo, mas quando você sente Deus chegar perto de você, é a mesma coisa que você está em um dente anestesiado. Está doendo. O dentista acabou de arrancar, mas você não sente a dor. Você só sabe que está ali extraído dentro, porque o dente está no alicate do dentista. Mas você não sente a dor, você está anestesiado. Mesmo assim, é quando você tem a companhia de Deus, enquanto você está passando por problemas terríveis, angustiantes, dolorosos, tristes. Mas deixe de olhar para os montes. Faça uma promessa para o Senhor hoje: eu vou deixar de olhar para os montes. Eu vou deixar de olhar para os montes. Não dá para olhar para o monte, irmão. Não dá.
Quem fica olhando para os montes, perde a bênção. Quem fica olhando para os montes, não vê a vitória passar. Quem vive olhando para os montes, não vê o que Deus tem preparado para ele. Quem vive olhando para os montes, mesmo que esses montes, nesses montes, estejam pessoas que você não quer tirar da sua vida, tire, arranque, joga uma dinamite nesses montes, para esses montes virem ao chão, porque a resposta não está nos montes, a resposta está no alto, a resposta não está nos montes, a resposta está no céu, a resposta não está nos montes, a resposta está descendo, a resposta não está nos montes, a resposta está em Deus, com Deus. Ei, entenda bem, seja curado esta noite de todas as adversidades emocionais. Eu sinto um tremor, eu fico com o corpo tremendo, a garganta seca, eu já sinto que é a minha depressão, que é a minha ansiedade, que é homem, não é tuba não, para com isso. Pode até estar em você, mas não é seu não, vai sair hoje de ti. Para de dizer, é a minha ansiedade, é a minha depressão. Ei, não é minha não. O médico disse que eu tenho um problema de cartilagem no joelho, falta de cartilagem no joelho. Esse problema não é meu não. Esse problema é de Deus, é Ele que vai resolver. Se eu sou dele, então o problema é dele, é ele que vai resolver, o problema não é meu. Eu vou dizer, eu estou com a minha ansiedade, eu estou com a minha depressão. Não, diga não. Não é sua. Pode estar em você, mas tudo que está em você de ruim, o Eterno, com a resposta que vem do alto, vai arrancar. Mas pastor, mas já são 10 anos e Deus quer saber de tempo, rapaz? Deus não quer saber de tempo. O que Ele quer é que você acredite que Ele vai fazer. Só isso. Só isso. Eu vou crer que Ele vai fazer e acabou. Entenda, pare de olhar para os montes, olhe para cima. Eita, louvado seja o Senhor. Você precisa parar e começar a dizer o inverso. Sabe como é que eu recito o Salmo 91? Sabe como é que eu recito o Salmo 91? O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, estará seguro. Aí eu recito, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente, eu estou seguro. A verdade de Deus para mim é pavês e escudo. Eu não vou me assustar com nenhum perigo noturno, com nenhuma seta que voa de dia, com nenhuma doença que se propaga nas trevas. 1000 pode cair do meu lado e 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou contemplar e vou ver o castigo dos ímpios. Pois meu Deus me disse que Ele é meu refúgio, e eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal vai me acontecer, praga nenhuma chegará à minha casa, porque tem anjos recebendo ordem de Deus para me guardar em todos os meus caminhos. Estes anjos me segurarão nas mãos para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu vou pisar o leão e a áspide. Eu vou colocar debaixo dos meus pés o filho do leão e a serpente, porque eu me apeguei a Deus e Ele me livrará. Eu confio em Deus e Ele me salva, porque Ele me conhece e sabe o meu nome. Eu vou invocar Deus e Ele vai me responder. E quando eu estiver angustiado, Deus vai estar comigo, me livrará e me honrará. Vai me saciar com grandes dias na terra e vai me mostrar a salvação que Ele tem para mim. É assim que eu recito o Salmo 91. Sabe por quê? Porque eu acredito que o Salmo 91 que Davi falou, e com ele aconteceu, vai acontecer comigo também. Recite o Salmo 91 assim, profetizando para você. Profetize.
Essa fase vai passar. Essa fase está passando. Essa fase eu vou dar um basta. Essa fase não dá mais. Eu não nasci, eu não estou aqui na terra para viver só em momentos de fracasso, tristeza, angústia, decepção, amargura. Não! Não e não, eu vou vencer, eu estou vencendo, eu vou dar meu culto de ação de graça, eu confio no Deus que eu sirvo, eu vou até o fim, eu vou chegar, ninguém vai me destruir, ninguém vai me colocar para baixo, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, eu sei quem tenho crido, eu tenho um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que tudo pode, eu sirvo a um Deus que opera na minha vida, eu sirvo um Deus que mora em mim, que está em mim, que está comigo e não me abandona. Eu estou com ele, eu não abro a mão dele, ele segura na minha mão, eu não vou me abalar, eu não vou me entristecer. Deus está na minha retaguarda, Deus está na minha dianteira, Deus está na minha direita, Deus está na minha esquerda. É ele e eu e ele, eu e ele. É desse jeito que eu penso, é desse jeito que eu acredito, é desse jeito que eu confio, e é desse jeito que, se você copiar, você vai vencer. Vencer, 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 vencer. Para de olhar para os montes. Para hoje, agora, já nesse momento. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. Oh, glória. Confia no Senhor e espera nele. Profetize. Profetize. Meu filho não vai viver assim não. Minha filha não vai viver assim não. Meu marido vai ver assim, não. Ei, não se assuste com o que eu vou dizer. Vou dizer isso para encerrar. Aqui onde eu moro, eu tenho um vizinho que eu tive muitos problemas com ele. Muitos. Por 2 vezes discuti com ele. E depois eu voltei e fui pedir perdão a ele, porque crente não discute, crente conversa. Aí eu fiz uma oração: Senhor, dos 3, ou ele se muda, ou ele se converte, ou ele morre. Eu não estou aguentando mais. Por quê eu fiz essa oração? Porque ele criava uma cachorra e todo dia a cachorra passava fome e levava uma pizza. E eu ouvia a cachorra granir desesperadamente. Todo dia a cachorra apanhava. Todo dia. E as 2 vezes que eu discuti com ele foi porque eu ouvia a cachorra apanhando. E eu orei para o Senhor: Senhor, ou ele se converte, ou ele se muda, ou ele morre. E dentro de 4 meses, ele aceitou Jesus. Se você confiar, Deus vai fazer. Entenda, Deus, a Bíblia diz que ele cumpre a sua palavra. Então ele diz: se a gente tiver fé, ele vai fazer. Quando ele vê a gente com fé, como ele não volta a palavra dele atrás, aí ele faz, porque a palavra dele não tem curva. Ele diz e faz. Então, se eu tenho fé, ele faz acontecer. A gente aqui no sertão não é bancado por ministério nenhum. E já estamos há 4 anos. Não me pergunte como é que a gente consegue passar 4 anos aqui sem ser bancado por ministério nenhum, que eu não sei. A conta não fecha. A oferta que dá na igreja não dá nem para o combustível que a gente gasta. Mas a gente está há 4 anos aqui. Ninguém faz isso se não tiver fé. E eu já farrapei com Deus. Aqui no sertão, já farrapei com Deus. Farrapei como? Eu não fui fiel como deveria. Mas Deus nunca farrapou comigo. Quando eu percebi que eu estava farrapando com Deus, eu voltei atrás. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa aqui sozinho, porque se o Senhor me deixar aqui sozinho, eu vou morrer. Eu vou me acabar. Vai embora tudo. Não vai dar tudo errado, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Aí Deus me dá uma nova chance. Mas Deus nunca farrapou comigo. Quando a gente precisa, Deus chega junto. Quando a gente precisa, Deus socorre. Quando a gente precisa, Deus se aproxima. Quando a gente precisa... Sabe o que é isso? Ele sabe que ele sabe, ele vê.
que quando eu digo que a gente depende só dele, unicamente dele, e se não for ele, mais ninguém, aí ele está vendo que o que eu falo é o que eu penso, e o que eu penso é o que eu falo. Aí ele diz, isso é fé. Então, Deus diz, como eu não posso voltar atrás com a minha palavra, eu disse que quem tem fé vai ter a resposta, então eu vou dar a resposta para ele. E ele dá. Ele dá, tenha certeza. Se você crer, creia mais. E se você não crer, comece a crer. Pai, em nome de Jesus, foi transmitida a tua palavra, Senhor. E por causa disso, eu tenho certeza que a tua palavra causará um efeito, que os teus filhos que estão aqui nesta live não olharão mais para os montes, não olharão mais para o tamanho dos obstáculos, das dificuldades, mas olharão para o socorro que está vindo do Senhor. Pai, dê sono a essa pessoa, Senhor. Dê tranquilidade a esse coração. Dê força a esta vida. Pai, restaure casamentos. Restaure, Senhor, o interior. Tira a ansiedade, tira o pânico, Senhor. Tira o medo, tira o pavor. Em nome de Jesus, Senhor. Traga a bênção, Senhor. Pai, faça com que os teus filhos tenham o desejo de marcar o culto de ações de graça, Senhor. Para que, a partir disto, a fé seja movida e o Senhor comece a trabalhar em prol daqueles que creem. Pai, em nome de Jesus, nós, com a autoridade dada por Ti, declaramos qualquer crise, ansiedade, pânico, pavor, medo, seja lá qual for, em nome de Jesus, foi até hoje, mas sai, foi até hoje, mas some, foi até hoje, mas desaparece, foi até hoje, mas não volta mais, em nome de Jesus. Cura interior, cura emocional, cura para a vida física, cura, Senhor, em nome de Jesus. Traz restauração, traz um milagre, traz a bênção, traz a vitória, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Cremos, acreditamos, confiamos na tua bênção, na tua vitória, que o Senhor vem mandando, o Senhor, do alto, como o salmista diz, olhe para os montes, de onde vem o socorro, olhe para os montes, de onde me vem a resposta, olhe para os montes, quem é que vai me responder? O Senhor, que fez os céus e a terra, vai agir na minha causa. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Te louvamos por isso, te agradecemos por isso, enaltecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a minha prima Josi. Restaure, Senhor, a vida dela em todos os sentidos. Abençoa, Senhor, para a glória do teu nome, a minha mãe 3. Restaure, Senhor, a vida dela, dando saúde. Obrigado, Senhor, por ela estar conosco lá em Sete Casas. Pai, no nome de Jesus, acompanhe, Senhor, agora a vida do irmão Cícero e da irmã Ana, Senhor. Te louvamos pelo apoio que eles estão dando, Senhor, lá em Sete Casas, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa este casal, abençoa a Bia, Senhor, abençoa o João. Pai, em nome de Jesus, esteja com eles. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela vida deles. Pai, pela tua glória, pelo teu grande amor. Abençoa, Senhor, a Quitéria Bento, que está conosco assistindo agora, Senhor, a live, em nome de Jesus. Oh, Senhor, a tua filha, não sei quais os problemas que ela enfrenta, não sei se são emocionais, não sei se são psicológicos, eu não sei se são financeiros, eu não sei se são conjugais, eu não sei quais são os problemas que ela enfrenta, Senhor. Em nome de Jesus, vai até o endereço que ela está agora. Acalma, tranquiliza, Senhor, acalma a tempestade. Traz, Senhor, ao coração vitória, tranquilidade, paz, sossego, esperança, força, para a glória do teu nome. Pai, no nome de Jesus, te louvo, te rendo graças pela irmã Jeane, Pai, que está conosco assistindo a live. Opera na vida da tua filha, Senhor. Manifesta o milagre, manifesta a bênção, manifesta a vitória. Que haja testemunho, Senhor, que haja testemunho, meu Pai, que haja testemunho eterno, Pai, para a glória do teu nome. Que o teu nome cresça e que nós diminuamos, que o teu nome cresça e que nós consigamos vencer as batalhas por causa do teu nome, Pai. E como diz Efésios 6, que nós possamos estar armados com a tua palavra, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, calçados, Senhor, preparados para a guerra, mas a vitória já é nossa. Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Pai, pela vida da irmã Wanda. Retira, Senhor, da tua filha qualquer ansiedade, qualquer pânico, qualquer medo, qualquer pavor, Senhor. Em nome de Jesus, cura tua filha. Que haja testemunho nesta live, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo, pode fazer, já fez. Pai, em nome
nome de Jesus, opere na vida dela de forma fantástica. Pai, em nome de Jesus, que a tua filha possa testemunhar: eu estava assim, mas hoje estou curada. Eu estava assim, mas hoje estou liberta. Eu estava assim, mas hoje estou livre. Tira de perto dela, Senhor, toda perturbação. Tira de perto dela, Senhor, todas aquelas pessoas que tentam atrapalhar, angustiar, entristecer. Em nome de Jesus, opera, Senhor, na vida da tua filha, para a glória do teu nome. Pai, que tenhamos uma noite de paz, felicidade, tranquilidade, para sempre o teu nome seja engrandecido, para sempre o teu nome seja exaltado, para sempre o teu nome seja magnificado. E você que crer diz amém, 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 amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, e você tenha uma noite de paz, de sossego, de tranquilidade, não só nesta noite, dia 6/9 de 2025, mas para todos sempre. E você que crer diz amém. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ei, eu estou dizendo esses textos para você edificar a sua fé. Sai dessa live crendo e na certeza: eu não vou olhar para os montes, a minha vitória vem de cima. Eu vou sair dessa live com a minha vitória, em nome de Jesus. Obrigado, um beijo, abraço, Deus abençoe, amo vocês. Até o próximo sábado, 9 horas. Se foi bênção a live, compartilhe. Você está abençoando o sertão. Você está abençoando o sertão cada vez que você compartilha essa live. Então abençoe, não custa nada. E se quiser abençoar através do Pix, nos nossos vídeos tem o Pix para você enviar qualquer oferta, qualquer valor. De R$1 a qualquer valor que você quiser enviar. Mas compartilhe, não custa nada para você e você abençoa mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Acompanhe a gente lá no YouTube, Carlos Noia JR. Aliás, Carlos Noia Júnior. Não, Carlos Noia JR. No YouTube, Carlos Noia JR. Nesse Instagram, no Instagram da igreja, a Igreja de Cristo Vivente Chamado. E no Facebook, Carlos Noia Júnior. Deus abençoe até sábado.